Olá, pessoal. Olá, gente. Hoje é dia 27 de maio de 2020. Vamos começar mais uma live incrível. E hoje é um tema muito especial. Um beijão já para quem entrou. Cogic Monte Calvário, Gideão, minha tia Lúcia, um beijo. E nós vamos falar de um tema aí de interesse coletivo, né? Um tema muito importante. E assim que a doutora entrar, a gente já vai começar com tudo nesse tema, porque quanto mais a gente aprender, quanto mais a doutora Adriana puder nos ajudar, vai ser incrível, né? Eu me surpreendi, eu falo para vocês que eu me surpreendi com o tanto de pessoas que gostaram do tema e disseram para mim, olha, vai ser ótimo porque eu tô precisando muito aprender sobre esse tema e saber como agir. Então, um beijão para todo mundo que tá entrando, minha mãe, Najá, Cláudia, te amo, o Fernando, o Sagatti que entrou, o Otávio, o meu sogro que entrou, um beijão para todo mundo, fica até o final, porque tem bastante conteúdo pra gente trocar hoje, e eu tenho certeza que assim vai ser muito agregador. Assim que a doutora Adriana me manda um oizinho se você tiver já entrado para eu te aceitar aqui e te convidar, tá bom? E diante disso, antes dela entrar, eu já queria agradecer porque tem muita gente me apoiando, me incentivando, falando que tem gostado dos temas, né, que eu tenho feito, as lives, e isso tá sendo, assim, maravilhoso. Meu coração tá cheio de gratidão, porque se eu for pensar 2 meses atrás, eu jamais imaginava que eu estaria fazendo essas lives, que estaria compartilhando todo esse conhecimento no momento tão difícil. Então eu já agradeço já vocês que estão me acompanhando, me incentivando, compartilhando o Stories. Quem tá aqui pela primeira vez, eu também já agradeço por estar me dando essa oportunidade de compartilhar o conhecimento com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se a Adriana tá por aqui. Ainda não a vi, mas assim que ela me mandar um oizinho, a gente já começa a live, né? Pessoal, essa convidada é muito especial. Eu fiquei muito honrada pela participação dela aqui na live, porque eu vejo que desde que começou toda a quarentena, desde que foi instalado, né, o estado de calamidade e que nós vimos a quarentena começar. No primeiro momento, eu vi que as pessoas, tanto como eu, começou a sentir aquela euforia, né? Legal ficar em casa, descansar um pouco mais. Porém, conforme os dias foram passando, eu, eu percebi que todo mundo começou, nossa, que ansiedade. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com o meu emprego, com a minha empresa? Então eu vejo assim que começou a mudar. No primeiro momento foi uma euforia e depois começou a aparecer já uma ansiedade. O que eu vou fazer? Como que vai ser meu futuro? E aí aquela sensação de legal, vou descansar, já começou a trazer preocupação. Eu vi um artigo em que as pessoas falavam que não estão dormindo direito, que estão tendo muito pesadelo, sonhando umas coisas assim totalmente sem noção, mas isso é fruto, né, da nossa ansiedade, é fruto de todas as nossas preocupações. E aí ela vai poder nos ajudar. Então fica aqui com a gente que vai ser muito legal. Eu acabei de convidar ela aqui, vamos ver. Olá! Tudo bom? Tudo bem? Manda um oizinho para todo mundo. Pessoal, confirma se a luz tá boa e se vocês estão ouvindo a gente direito. Manda um oizinho aí, doutora. Ah, então tá. Meu nome é Adriana, né? Eu sou psicóloga clínica, especializada em terapia cognitivo-comportamental, atuo com clínica de adolescentes e adultos, não é? Trabalho em clínica diretamente, consultório particular e às vezes alguns atendimentos a nível social, em igreja, tal, mas sempre na parte clínica.
Legal, gente. Eu disse para ela já isso, mas eu quero compartilhar aqui com vocês que eu me sinto muito honrada pela sua participação. Assim, a sua profissão é maravilhosa, ainda mais nesse momento de calamidade, no momento que está todo mundo sem saber como agir em determinadas situações, né? Então, eu Uhum. estava falando aqui no início da live que desde que começou essa quarentena, no primeiro momento todo mundo ficou eufórico. Ah, eu vou descansar, finalmente o descanso que eu sempre quis, vou trabalhar em casa, que alegria. Mas conforme foi passando os dias, isso foi se transformando. Todo mundo começou a ficar ansioso, sem saber como que ia ser o futuro, se ia permanecer empregado, se a empresa ia conseguir ir para frente, eu não ia falir, se eu ia ter que demitir os funcionários, não ia ter que demitir. Então, isso mudou muito. Né? E com certeza mexeu com o psicológico. Nós tivemos aí quem permaneceu empregado, muitas pessoas tiveram a redução do contrato e proporcionalmente a redução do salário. Teve pessoas que teve o contrato suspenso, teve pessoas que foi mandada embora, teve empresas que teve que fechar as portas. Então, assim, grandes foram as mudanças em pouco tempo, né? E como fica o nosso psicológico nesse momento? E é por isso que eu quis fazer esse tema dessa live, porque eu achei assim, de extrema importância, e você é a pessoa mais indicada para nos ajudar, né? Então eu começo aí já no nosso tema perguntando para você, qual é o impacto de toda essa quarentena, de todas essas mudanças na mente humana? Bom, tudo que é uma mudança vai causar em nós uma certa estranheza. Tudo que é desconhecido, não é? Então, tudo que é novo vai deixar a gente assim muito atordoado. Então, você disse que num primeiro momento, qual é a ideia que as pessoas tinham inicialmente, né? Bom, vou ter que ficar em casa, mas vai ser um período curto de tempo, não é? Ninguém sabia de fato a proporção que isso tomaria. Então, aquelas impressões iniciais que a gente tinha no início desse processo, todas elas foram caindo por terra com o passar do tempo. Então, Verdade. inicialmente, todo mundo sentiu essa euforia, né? É lógico, tinha uma certa incerteza, uma insegurança quanto àquilo que a gente estava enfrentando, porque naquele momento ainda não estava assim claro, definido, contra o que nós estávamos lutando, então todo mundo sentiu, né? Esse, assim, conforto de estar em casa, vamos dizer assim, inicialmente, né? Uma certa tranquilidade. A partir do decorrer dos dias, que a situação foi tomando proporções cada vez maiores e tomando conhecimento não só do que estava acontecendo nos outros países, mas agora perto de nós, aí é que isso começa a trazer um adoecimento mesmo, uma questão de ansiedade, uma questão depressiva, melancólica, não é? Porque todos nós temos algumas características que são muito da nossa individualidade, né? Então, tem Sim. pessoas que já são mais deprimidas, mais contidas, outros mais afoitos, mais ansiosos. Então, todas as pessoas experimentaram um nível de sofrimento diferenciado nesse momento. O que eu acredito é o quê? No começo, quando tudo era longe, né? Quando tudo estava acontecendo do outro lado das nossas fronteiras, então a gente estava mais tranquilo. Quando isso começou a acontecer do nosso lado, né? Sim. Começou a acontecer no Brasil, começou a acontecer com gente que a gente conhece, né? Aí a gente passou a ficar assustado. O que traz isso na nossa saúde mental? Qual é o prejuízo? Qual é o impacto que isso traz na nossa saúde? Quando as coisas estão cada vez mais perto de nós, parece que a gente está à mercê de algo que a gente desconhece. Então a gente se sente vulnerável, indefeso, né? Desprotegido, desamparado. Né? Quando isso começa a acontecer cada vez mais perto, então essas situações, essas somatizações, né? Então, certamente, quem está assistindo agora pode ter se sentido assim, ai meu Deus, tá me dando febre. Ai, será que eu tô? Né? Porque às vezes a gente começa a criar isso na nossa mente. Quem é que durante esse período não teve um sintoma?
Não teve Sim, uma aí tosse, ficou. não teve uma gripe, não é? E falou assim, ai meu Deus, e agora? O que que eu faço? Né? Então, assim, quando isso toma uma proporção muito grande, chega cada vez mais perto da gente, então a gente começa a sinalizar alguns problemas. Então, depressão e ansiedade, depressão num nível assim, né? Um estado depressivo, uma tristeza, uma angústia que muitas vezes você não sabe de onde vem. Então, o que eu acredito que os impactos dessa pandemia na nossa vida são isso, né? Que as coisas vão acontecendo assim, deixando a gente mais entristecido, mais pensativo, reflexivo, meio sem um porquê, né? Sem uma definição. Acho que esses são os maiores impactos, assim, na nossa saúde mental. Eu percebo que, assim, essa insegurança do futuro, é, juntada, né, vamos dizer assim, com as notícias, com toda essa questão, olha, morreram tantas pessoas, olha, a empresa Fogo de Chão demitiu tantos funcionários. Então, isso, as pessoas que começavam assim, não, vou pensar positivo, logo vai passar, tá tudo certo, nada vai acontecer comigo. Aí, de repente, um parente falece, aí, de repente, um amigo fica isolado. Aí você vai começando a ver que aquilo vai chegando perto de você e vai ficando. Aquilo que você já tentava manter o positivo vai começando a te afetar. Muitas vezes a gente nem percebe, mas vai afetando aos poucos, vai afetando. E quando você vê, você soltou um espirro, você já acha que já está totalmente contaminado. Então, assim, é uma situação que vai mexendo com a mente, às vezes silenciosamente e às vezes descaradamente. Foi assim que eu percebi nesses últimos dias, né? E falando de negócios, né, de empregados e empregadores, nós vimos que teve pessoas que têm de grandes empresas que tiveram que tomar decisões muito importantes, como, por exemplo, demitir todos os funcionários, ou manter alguns funcionários em home office, outros suspensos, de repente fechar a empresa porque era uma prestadora de serviço. Então, essa tomada de decisões, ela foi muito pontual e assim, de um dia para o outro, né? As pessoas não esperavam, tinham feito ali uma programação para sua empresa o ano inteiro, ou então, às vezes, as pessoas que tinham acabado de arranjar um emprego, ou que estavam como funcionária na sua empresa, e de repente, o meu contrato foi suspenso, de repente, fui mandada embora. Então, são coisas que afetam, assim, diretamente, né? Então, eu consegui perceber isso. E falando de negócios, a minha pergunta assim, quem teve um impacto grande nos negócios, como reorganizar a mente nesse momento e na tomada de decisões? Como se organizar para tomar essas decisões que foram fundamental e daqui para frente também vão continuar sendo? Bom, na verdade, o que que a gente percebe? As pessoas vão precisar ser cada vez mais racionais, né? Agora não é um momento da gente se envolver tão emocionalmente com algumas questões. Para algumas questões, a gente vai ter que aprender a ser mais pragmático mesmo, mais prático, né? Pensar com a razão. Eu creio que uma pessoa que é um empregador, ele tem decisões muito difíceis pela frente. Ok? Mas se ele quiser, assim, preservar a empresa ativa, algumas coisas, assim, funcionando dentro daquilo que é possível agora, todos nós teremos que nos readaptar, reaprender. Né? Então, eu creio que até para os empregadores vai ter de pensar de maneira mais racional, vai ter de ter uma certa frieza, um certo distanciamento, né? Então, a gente tem falado muito, uma fala que eu tenho ouvido muito agora é esse negócio do novo normal, né? O que é o novo Verdade. normal? O que vai ser normal a partir de agora? Então a gente vê que assim vai acontecer um distanciamento de uma ordem natural nas relações. Eu acho que até entre os empregadores, né? Vão ter que olhar para esse campo da tecnologia de uma outra maneira, pessoas que tinham o seu segmento de trabalho apenas por uma ótica, abrir-se uma outra vertente. Da mesma maneira que, enquanto profissional, nós teremos que nos adaptar, né? Aqueles que empregam também terão que ter Oi, outras acho que travou um medidas. pouquinho aí. Ah, Travou um tá. pouquinho. Pessoal, comenta se estão ouvindo perfeitamente, só para eu saber.
Porque para mim falhou aqui um pouquinho. Manda um Ah, joinha só para a gente saber. ok, ok. Mas como é que fica a saúde dessa pessoa, né? Se ele for uma pessoa que se envolve muito com os funcionários, preocupado com as famílias, como é que vai ser? Essa pessoa terá um desafio muito grande pela frente, né? Se ela for uma pessoa que se envolve, que é muito sensível, que é muito empática, não que não deva ser, mas que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio, porque o que nós estamos vivendo nesse tempo não é uma questão de escolha, né? Foi algo que nos foi imposto. Por que que é tão difícil? Porque é uma imposição, é uma exigência, não foi uma escolha, né? Então, lidar com isso é um grande desafio, né? Que todos nós seremos obrigados novamente, né, a aprender a lidar. E quem tem dificuldades em aceitar essas coisas, quem for mais resistente, né, vai sofrer ainda mais, com toda certeza. Entendi. E como vencer nesse momento o medo, né? Porque há várias formas de medo, que provavelmente as pessoas já carregavam os seus medos, e aí, diante dessa pandemia, tem-se hoje um medo de perder o emprego, um medo da empresa falir, ou de repente, ter que tomar decisões drásticas em relação à sua empresa. Eu vejo assim, um empregador que ele tenha muitos funcionários e tem a responsabilidade, aquela responsabilidade assim, olha, eu sou responsável por várias famílias, de repente, para ele tomar uma decisão de demitir muitas pessoas, é complicado. Então, como vencer tanto essa questão do medo de perder o emprego, pensando no empregado, né, que trabalha, que ainda tem o seu emprego ali garantido, e quanto o empresário? Bom, o empresário, quando a gente fala de um certo distanciamento, de uma certa frieza, é isso também, né? Ninguém consegue carregar o mundo nas costas, tá? Então, Sim. colocar-se nessa posição, né, de que as pessoas dependem de mim integralmente, isso verdadeiramente é um desafio muito grande, não é? Mas, Sim. assim, são medidas que vão ter de ser tomadas, né? Inevitavelmente. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas eu acredito que se eu estou numa posição como essa, sou um empregador e eu tenho 100 famílias, 100 pessoas, 100 funcionários, né, que representam, é lógico, né, tantas famílias que dependem dessa renda. Eu não escolhi. Né? Então, é agir dessa forma, com essa mentalidade. É uma imposição, não foi uma escolha. E eu não sou o único que vou sofrer com essa questão e nem posso dar conta de tanta gente. Porque se a gente pensar somente no outro, a gente deixa de dar conta de si mesmo. Não é? Sim, Então, verdade. infelizmente, essa é uma realidade que nós estamos enfrentando. Ah, mas você está dizendo, então, que o empregador, ele tem que agir de forma racional, com frieza, preservar o dele. É aquela história lá da farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Mas, infelizmente, vão haver muitas medidas, muita gente vai sofrer. Gente, seria uma inverdade dizer assim que a gente vai sair ileso. Né? Então, todos nós vamos ter muitas consequências, né, de tudo isso que está acontecendo. Para essas pessoas que estão nessa posição, vai ser muito delicado, vai ser muito difícil. Vai ter certamente de abrir mão de coisas que ele não abriria se fosse num outro momento. Mas vai ter que ser obrigado e vai ter que aprender a lidar com essas decisões. Né? Então, é arcar com as consequências dessas medidas. Para o empregado, então, se eu trabalho numa empresa dessa, o patrão vai ser obrigado a me demitir, como é que eu reajo? Né? Bom, eu tenho medo. Né? Medo porque, assim, eu não sei se eu vou perder uma porta, pode se fechar agora, eu não sei quando é que vai abrir outra. Né? Verdade. E o que vou fazer, né? Por exemplo, pessoas que trabalham há muitos anos num único segmento, como é que elas vão fazer agora? Né? Se adaptou, se ajustou, tem gente que não se preparou para o mercado, não se qualificou, ficou parado no tempo mesmo, né? E agora vem essa questão do desemprego, como é que lida com isso?
na verdade, não tem uma estratégia, não tem um método. Nós vamos ter que reaprender muitas coisas. E vai ser aquele negócio lá do Darwin, né? Quem é que vai se dar melhor? Quem melhor se adapta às mudanças. Né? Então, vai agora de uma capacidade de adaptação. Medo todos nós temos, mas agora a gente não pode ser paralisado por ele. Tem que ser um medo que nos motiva para ação, que nos empurra para frente. Né? Então, várias pessoas vão descobrir outras oportunidades. Eu não sei se você viu alguma reportagem, mas tem pessoas que, por exemplo, moram em condomínio, ficaram impedidas de trabalhar, pessoas que trabalhavam. Tem muitos empregados domésticos, prestadores de serviço, né, que agora não estão podendo. Então, tem pessoas que moram num condomínio. Aí tem lá os grupos de WhatsApp. Eu tô fazendo pão, né? E aí tá fazendo pão, vendendo no condomínio, né? Vai lá, deixa na porta, a pessoa faz um depósito, né? Então, o que eu vejo agora? Lógico que muitos mercados vão se fechar, mas muita gente vai se adaptar e descobrir uma coisa nova. Então também não pode ser, eu não acredito, não é ser otimista, mas eu não acredito que tudo seja tão negativo, sabe? Sim. Eu acredito de verdade, eu olho para esse futuro assim com muita esperança, né? Com muita fé e com muita esperança mesmo de que muitas pessoas vão encontrar maneiras muito inusitadas, né? Muito diferenciadas assim de agregar para o seu trabalho, se sentir mais felizes. Uma coisa que eu tenho ouvido com frequência as pessoas dizendo para mim nesse tempo, tanto no meu trabalho quanto amigos, dizendo assim, a gente aprendeu que a gente pode viver com muito pouco. É verdade, é verdade. Os valores foram mudando, né? Exatamente, né? Então a gente não teve que reaprender a viver? Como é que se vive dentro de casa? Como é que se vive com um salário menor? Como é que se ajusta isso? É possível? É possível, né? E a gente, cada um a seu tempo e a seu modo. Houve também muitas pessoas que tinham projetos e sonhos engavetados e nesse momento de pandemia começaram a colocar em prática, né? Estamos vendo muito isso nas redes sociais, pessoas, olha, eu sempre sonhei em fazer tal coisa e agora eu estou fazendo. Olha, eu nunca cozinhei, mas sempre gostei, mas agora eu comecei a cozinhar. Olha, agora, então assim, tem um lado positivo, né? Mas a questão, assim, nesse momento, como manter essa mente equilibrada, como conseguir fazer esse filtro do que eu devo realmente trazer para dentro de mim, para dentro da minha mente nesse momento? Tá. Não é fácil. Uma coisa que eu dou muito valor é a manifestação das emoções. Então vai ter dia que você vai estar triste pra caramba, sente e chora. Né? Vai ter dia que você vai estar assim, sem ânimo, sem motivação. Por quê? Porque, gente, a gente está sendo afetado. Né? Você não pode negar a realidade. A realidade é que nós estamos atravessando uma coisa nunca vista antes, né? Então você tem o privilégio de ter pai, de ter mãe, ter irmãos, ter avós, né? Pessoas do seu círculo mais velhas que você, e ninguém nunca relatou, né? Ter passado por uma experiência nesse nível. Como é que se vive? Como é que se resiste a isso? Cada um vai ter que encontrar uma maneira. Como é que filtra os pensamentos? Eu acho o seguinte, então vai ter dia que você vai estar triste, sente e chora. Vai ter dia que você vai estar com raiva, descobre uma maneira de liberar essa energia negativa que está dentro de você, não é? Expresse essa emoção, diga do que você não gosta, não é? Puxa vida, eu não estou feliz, hoje eu não estou satisfeito, hoje reconheça o que está acontecendo dentro de você naquele momento, não negue a realidade, reconheça, ok? No outro dia, continua com essa emoção negativa, mas aí você vai fazer um treino para que aquilo não fique grudado em você e te impeça de tomar qualquer decisão, qualquer atitude. Então, depois de reconhecer as emoções que habitam o seu interior, então você enxerga as coisas, procura enxergar as coisas com um pouquinho mais de clareza. Tem muita gente adoecendo, mas também tem muita gente sarando.
né? É verdade, Tem é verdade. muita gente que está perdendo o emprego, mas tem muita gente que está se redescobrindo, né? Sim. O que é que sempre me deu prazer, sempre me deu alegria na vida? Às vezes, gente, tem gente que gosta de coisas artesanais, não é? E aí a pessoa falou assim, ai, quer saber? Vou fazer isso aqui. Aí tira uma foto despretensiosa, coloca lá no status do WhatsApp, compartilha no É bem assim. Facebook. Aí alguém olha e fala assim, nossa, você também faz isso? Eu faço parte de um grupo. Aí um mundo vai abrindo outro mundo, uma porta vai abrindo outra porta. Então você precisa reconhecer com clareza as suas emoções, né? E trabalhar a partir delas. Não é, eu vou sentar e chorar, então vou sentar e chorar uma semana. Não, meu filho, senta um dia, chora, no outro dia levanta, meu filho, vai olhar em volta, vai olhar o mundo, as coisas não estão paradas, as coisas estão acontecendo e é possível Legal. fazer uma escolha saudável, né? O que eu posso Tem uma fazer de perguntinha aqui do Adelson. Adelson, obrigado por estar participando aqui da live. As relações de trabalho mudam pós-pandemia? Então, assim, no meu ponto de vista, vão mudar, e é como todo mundo tem falando, nada mais vai ser igual. E as relações de trabalho também. Existiam muitos empregadores que não gostavam dessa ideia, dessa hipótese de trabalhar home office. Falaram assim, não, na minha empresa não dá para trabalhar home office. E agora ele foi obrigado a permitir isso e viu que não é tão ruim assim como se parecia, né? Então, eu acredito que as relações de trabalho vão mudar, assim, pós-pandemia. E o que você pode acrescentar para a gente em relação a isso? Eu penso que não só as relações de trabalho, mas todas as relações, né? Então, num sentido mais amplo, apesar das relações de trabalho mudarem, os seus formatos e tudo mais, as outras relações também vão sofrer mudanças. Como assim, você se deu conta de que você precisa das pessoas, né? Então, Legal. eu acho que esse tempo fez a gente se dar conta disso, né? Assim, você lembra, assim, num primeiro momento, é lógico que algumas pessoas estão levando isso ao pé da letra ainda hoje, né? Mas não toque nas mãos de ninguém, não abrace ninguém. Então, hoje você vê que mesmo aquelas pessoas que tinham alguma resistência ao toque, ao afeto, a demonstrações de carinho, têm sentido falta disso. Não é? É verdade. Então, eu penso que, assim, num sentido fora do campo de atuação profissional, eu acho que todas as relações. Então, a gente vai dar mais prioridade, né, para isso, para estar junto, para estar próximo de algumas pessoas. Tem aquelas pessoas também que a gente fala, né? O brasileiro ele é muito receptivo. O brasileiro abraça tudo, gosta de contato, gosta de abraço, gosta de beijo, gosta disso. E eu tenho a impressão de que isso vai mudar também. Porque a gente já não vai ser mais aquela pessoa assim que abraça, que beija, que assim, vai continuar, mas eu acredito que vai sofrer ali uma mudança nesse sentido, porque nós aprendemos a necessidade de repente se afastar um pouquinho também nessa parte, né? Uhum, uhum. Mas aí a gente vai descobrir, né, se isso é tão importante para os latinos, vamos dizer assim, né, esse afago, essa proximidade, a gente vai descobrir outras maneiras de estar por perto das pessoas, ainda que nos seja não permitido, né, estar assim fisicamente junto, né? Eu acredito que assim a gente vai encontrar outras maneiras, né, de se fazer presente na vida das pessoas e de demonstrar, né, assim, o quanto as pessoas são importantes, vamos dizer assim. Tem uma pergunta aqui da Gabi que tem tudo a ver com a nossa programação aqui sobre a live, que é assim: o que fazer para diminuir a ansiedade e manter a calma nesse momento de confinamento? E aí, como segurar a ansiedade? Me fala. Tá, a ansiedade ela é uma questão de saúde emocional que tem muito a ver com a necessidade que nós temos de controle. Nós gostamos do controle. Nós gostamos de saber das coisas, não é? Porque saber nos dá assim a impressão de que a gente controla aquilo que vai acontecer. Né? Então, como é que a gente lida com a ansiedade? Tem pessoas que, quando ficam ansiosas, deixam de comer, outras comem muito,
não é? Outras não conseguem dormir, outras não são muito produtivas. Então, a ansiedade, ela é uma questão que ela vai se manifestar em cada pessoa de uma forma. Né? Então, eu acredito o seguinte, como é que a gente faz para driblar a ansiedade? Então, você precisa conhecer a si mesmo. Acho que o poder está nisso. Conhece-te a ti mesmo. Se você é ansioso e percebe que você vai e come um monte de coisa, isso não é saudável, né? Então, opa, peraí, deixa eu pisar no freio, deixa eu estar mais consciente. Quando a gente está sobrecarregado num nível de ansiedade muito grande, a nossa mente é invadida por diversos pensamentos. O que, que a gente precisa fazer? Desacreditar tudo que vem na nossa mente. Isso é o filtro, né? Ai, vai lá e come. Ué, mas eu não tô com fome, eu acabei de comer. Né? Ai, não consegue dormir, não consegue fazer as coisas, fica patinando no mesmo, assim, não consegue ter rendimento, produtividade. Então tem que parar a pensar. Exercícios de respiração são sensacionais, né? Como é difícil respirar. Tem gente que fala assim que não gosta de meditar, né? Minha meditação, gente, é a cura da alma. Meditação é remédio para a vida. O que é meditar? É você parar, respirar, focar no que você está sentindo naquele momento. Como é difícil parar, né? Parar, sentar. Nossa. E quando você fala assim, fecha os olhos, respira, pensa só na sua respiração, coloca as mãos sobre os joelhos, né? Como é difícil parar a mente. Mas quando a gente tem essa prática de exercício diária na nossa vida, isso traz muitos benefícios. Eu creio que essa é a maior recomendação. Autoconhecimento, legal, né? O que quando você está muito agitado, você faz que é fora do normal e procurar puxar o freio, assim, nas questões. Tem uma pergunta aqui do Adelson, que é: como a doutora vê as relações de grupos diversos, de várias idades e de várias gerações, por exemplo, tendo de conviver num espaço reduzido? Difícil, né? Uma tarefa muito difícil, porque com a rotina que todos nós temos, né? Um vai para a escola, o outro sai, né? Assim, eu creio que ele esteja falando de famílias, né? De pessoas de um, né? Que tem que conviver diariamente porque tiveram as suas rotinas interrompidas. Eu acho que, assim, respeitar cada um o espaço do outro é uma coisa muito importante. Né? Às vezes as pessoas não têm uma residência tão grande, né, para um ficar num canto, o outro ficar no outro, mas eu acho que respeito é tudo, né? Respeito, sim, cada um pelo espaço do outro, respeito, assim, por exemplo, crianças, adolescentes, idosos, adultos, cada um tem uma necessidade muito diferente. Um gosta do silêncio, outro gosta da agitação. Como é que a gente lida com isso? Uma coisa que eu acho muito importante é criar uma rotina para essa família, que é obrigado a conviver, né, nesse espaço reduzido, com essa demanda, com essa diferença, com essa diversidade de pessoas. Cria uma rotina para essa família. Então, tal dia, a gente faz uma atividade direcionada para os adolescentes, né, para as pessoas que têm essa idade mais jovem. Tal dia, então, a gente vai se reunir para atender a necessidade de quem é mais velho, né? Eu creio que, assim, uns 2 ou 3 dias na semana, estabelecer algumas atividades que beneficiem diretamente uma parcela de pessoas dessa família. Acho que isso é uma questão de cuidado, isso é uma questão de valorização do outro e que dá uma certa harmonia aí para esse convívio, deixa as coisas um pouco mais leves. A respeito do que a gente comentou do contato, a Andréia Dedel, ela fez um comentário bem interessante aqui, que ela fala, olha, trabalho com crianças muito pequenas, onde é fundamental e insubstituível o toque. Não consigo imaginar como esse retorno acontecerá, tendo em vista que as creches são muito importantes para dar o suporte para essas crianças, né? Então, é um comentário que você vê onde a pandemia, esse distanciamento afetou, porque ela fala, olha, não sei como esse retorno acontecerá para dar o suporte às famílias de responsáveis que trabalham fora. Então, ela está falando tanto a questão do isolamento impactou e agora também do retorno, né? Que a gente tem notícia de que vai retornar algumas coisas. Como vai ser esse retorno e vai impactar com certeza na vida das pessoas. Seguindo esta questão de ansiedade,
sobre o pensamento positivo, né? Tem aquela questão, pensar positivo, vamos todo mundo pensar sempre positivo. Como manter essa positividade nesse período de quarentena, de pandemia, e se realmente ter essa necessidade de pensar sempre positivo, como é essa questão na sua visão? Eu acho que assim, essa questão do pensar positivo é uma coisa muito descolada da nossa realidade. Eu acho que tem pessoas que são naturalmente mais otimistas, né? Eu acho que essa é uma palavra melhor para esse aspecto. Então, tem pessoas que têm mais, que não olham tanto para o lado negativo das coisas, mas enxergam oportunidades e tudo mais. Então, para essas pessoas que têm uma personalidade, vamos dizer assim, já é um traço da personalidade dela, já é uma característica dela, assim, ser resiliente, ser mais de bem com a vida, ela vai encontrar maneiras mais saudáveis e mais rápidas, né, no Sim. enfrentamento daquilo que está por vir. Agora, para pessoas que já são naturalmente mais pessimistas, né, assim, eu não consigo ver o lado bom das coisas toda hora, não. Isso não é fácil para mim, ok? Essas pessoas vão demorar mais, vão ter maior sofrimento emocional, né? Vão ter mais resistência às mudanças. Então, essas pessoas vão, assim, prolongar um pouco mais esse sofrimento. Agora, como é que faz para ter uma mente positiva? Ninguém muda do dia para a noite. Isso não Sim. existe. E nenhuma mudança que é rápida, ela é positiva e duradoura, né? Então, assim, eu não acredito, né? Não acredito. Eu acho que as pessoas podem se esforçar, né? E até procurar conviver mais de perto com essas pessoas que têm esse ponto mais otimista da vida, essa visão mais otimista. Porque a gente também é contagiado pelo ambiente, né? Veja, se Sim, você sim. passa muito tempo só assistindo esses jornais, né? Essa mídia que presta um desserviço nesse momento, né? Trazendo tanto dado, tanta informação que você não sabe nem se tem legitimidade, né? A gente desconhece se de fato é nessa proporção que as coisas têm acontecido. Eu vejo pessoas hoje questionando sobre a veracidade desses fatos, né? Pessoas que dizem assim, não é possível, né? É mentira da mídia, né? Então, tem pessoas que vão negar, né, a realidade porque tem dificuldade de lidar com ela. Agora, eu creio que o convívio com pessoas que têm isso que falta em muita gente, eu acho que é um ganho, né? Então, você não vai se tornar otimista do dia para a noite. Não vai, esquece. Isso não existe, não é real. Mas você pode se atentar àquilo que está acontecendo de bom. Tem uma notícia muito ruim, mas do outro lado tem algumas coisas positivas acontecendo. Então dê valor a isso, né? Procure assim tomar conhecimento de coisas boas que estão acontecendo. Eu acho que isso é um treino, né? E isso abre para nós assim uma possibilidade de repensar algumas coisas, ok? Eu vejo que, assim, complementando o que você disse, a quarentena ela trouxe muito isso, né? Eu acho que todo mundo queria um momento para pensar e se via muito falando em reflexão, um momento de reflexão. E de repente as pessoas fizeram uma análise que a vida delas não eram tão ruins como elas pensavam, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não consegui aquilo. Mas quando você se vê, às vezes, dentro da sua casa, com a sua família, você começa a observar toda, de repente, a paz, a tranquilidade que você tem, a sua saúde, diante de tantas pessoas morrendo e você bem. Então, você vai exercitando dia após dia, que assim, está como eu gostaria de estar? Talvez não, mas o que eu tenho não é ruim, é suficiente. Olha, muitas pessoas que falam, as pessoas gostam muito de comprar, de consumir, de fazer aquilo, como se aquilo fosse o maior tesouro delas. E agora todas as coisas que elas tinham ficaram guardadas porque elas não precisavam usar, né? E eu tenho até acompanhado um professor e ele estava dizendo ontem na live, falando assim, olha, eu tinha
eu comprava suplementos de R$ 500, suplemento para quando que ele malha, tudo ele, suplementos de R$ 500 eu comprava. E a quarentena me fez ver que o de 80 que eu posso comprar tem o mesmo resultado. Por que eu gastava 500 naquilo? Não quero mais gastar dessa forma. Então, assim, teve pessoas que realmente procuraram refletir e levar sempre para o pensamento positivo e também de mudança de hábitos, né? Você refletir que, de repente, um hábito que você tinha não tem necessidade. Tem necessidade de toda semana eu ir para tal lugar, eu frequentar tal lugar, consumir tal coisa que me faz gastar, às vezes, mais do que eu posso. Então, assim, é um momento de reflexão que foi bom, porque as pessoas puderam se olhar mais para si, que é o que nem você falou no começo da live, né? Se conhecer, saber quem você é, né? E eu pergunto para você assim, nesse momento, como que a gente dicas que você tenha para nós cuidarmos da nossa mente, manter a mente equilibrada e focada mesmo, né? E sem dispersar esses pensamentos e agregar pensamento ruim, pensamento negativo. Eu acho que uma boa escolha nesse momento é fazer planos, sabe? Eu acho que quando a gente faz planos, a gente desperta desejo e aí a gente vai se preparando para o futuro. Então eu acredito de verdade que a pessoa pode assim pensar pós-pandemia, né? Assim, porque pegou a gente muito no início do ano. Eu acredito que várias pessoas fazem aqueles projetos, né, do que querem realizar naquele ano, né? Então a gente encerra um ano, fala assim, o ano que vem eu vou fazer esse curso, o ano que vem eu quero juntar dinheiro, o ano que vem eu quero fazer uma viagem, não é? Então, assim, a gente não está vivo. Talvez demore um pouco mais, mas a gente pode refazer esses planos, a gente pode reorganizar a vida. Não tem importância que vá demorar um pouco mais, mas eu penso que essa é uma boa iniciativa. Outro ponto, a gente pode estabelecer algumas pequenas metas, né? Ainda para esse ano, eu vejo pessoas dizendo assim, esse ano acabou, né? Vamos pensar para o ano que vem, porque esse ano acabou. Não, esse ano não acabou, não. Esse ano tem muita coisa para ser feita, para ser pensada, e coisas possíveis, sabe? Assim, é ser bem o projeto cartesiano mesmo, né? Que o Descartes ele diz assim: você pega um problema bem grande, fragmenta ele em pequenas partes e vai tentando resolver do menor para o maior. Então, Legal, muito legal. a gente tem grandes planos, mas destrincha ele em pequenas etapas, né? O que você tem que fazer primeiro? O que é possível fazer primeiro? Então, não estabelece uma meta que, nesse momento, você não dá conta de alcançar, que vai exigir mobilização, não só sua, mas de outros fatores, né? Então, a gente se quer juntar dinheiro, quer fazer alguma coisa que custe mais caro, depende da economia, depende de estabilidade. Então, tem coisas que não estão no nosso controle nesse momento. Mas, no meu controle, tá ficar bem, cuidar melhor da minha saúde. Que tal cuidar melhor da sua saúde, né? Que tal fazer um plano de atividade física? Que tal focar em estudar, né? Tem gente que fala assim, não gosto de curso EAD. Gente, mas você viu a demanda de curso que apareceu gratuito? Né, muitos. É Verdade. muito curso, né? Então dá para mim ter um ganho? Dá para ter um ganho, sim. Mas precisa ter disposição, precisa ter vontade. Então eu penso, estabeleça uma meta possível, né? Para esse momento, faça planos a curto, médio e longo prazo. Né? Comece por coisas possíveis e eu sugeriria que as pessoas começassem pelo autocuidado. Né? Legal. Começa por você, não começa por fora, não, começa por você, né? Começa cuidando de você, cuidando da sua cabeça, do seu coração, cuidando do seu físico, e aí depois você estende, começa cuidando mais de um pouquinho das pessoas que você ama, e aí você parte para fora. Eu começaria por aí. Legal. Tem uma pergunta aqui da Cláudia. Como exercitamos a mente em meio à ansiedade? Estou em pânico para a socialização novamente, devido a essa doença. Então, o que ela está querendo dizer? Devido a toda essa contaminação, esse medo de sair na rua, como
exercitamos a mente em meio a toda essa ansiedade do medo, né? Que é o que a gente tratou no início da live. Bom, tem coisas que de fato não são reais, não dá para você ter medo de todas as coisas, né? Então, algumas coisas, assim, a gente vai ter que colocar na nossa vida para você socializar. Você vai ter que andar de máscara, né? Vai ter que manter uma certa distância, fazer um procedimento de higienização. Então, isso são coisas que estão ao seu alcance, ao seu controle. O resto não está no nosso controle, não depende unicamente de nós. Né? Então, no que depende de você, faça a sua parte. E fique tranquila quanto a isso. Ai, meu Deus, mas eu estou me esforçando, estou me guardando tanto, e o outro está lá inconsequente. Né? Cada um vai lidar com a sua inconsequência. Eu estou fazendo a minha parte e eu vou viver a partir disso. Então, a gente não pode viver refém do medo. A gente está, assim, existem pessoas que, como ela, estão mais, assim, apreensivas quanto a esse retorno. Né? Se é uma coisa que a gente não vê, como é que a gente vai lidar com isso? Então, uma coisa que eu acredito é cada um fazendo a sua parte. Então, você tomando os seus cuidados, né? E assim, cuidado com os exageros, porque às vezes a gente potencializa as coisas, né? Enxerga as coisas piores do que na verdade elas são. Ai, não posso andar de condução. Gente, mas você não precisa trabalhar? Você não vai ter que voltar? Ai, meu Deus, eu tenho que ir no médico, tô com medo, como é que vai ser lá? Então, eu vou tomar todo o cuidado antes de sair, ok? Vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou estar inteira naquele lugar. Quando eu voltar para minha casa, então tenho outros cuidados a tomar. Eu vou trocar de roupa, eu vou tomar um banho, eu vou me higienizar novamente, eu vou seguir a minha vida. Então a gente precisa muito entender essa questão. A gente não pode fazer pelo outro, faça por você. Né? Então você tome os seus cuidados e o outro cada um se preocupa consigo mesmo. Ok? Então a gente tem que pensar no que eu posso fazer. O outro eu não tenho controle sobre o que o outro pensa ou faz. Eu vou tomar os meus cuidados e vou seguir, não é? Dentro disso que a gente está falando, uma coisa que eu acho muito legal a gente falar aqui, quando a pessoa, como ela consegue perceber ou em que situações que ela precisa de um acompanhamento profissional, assim, que aquela ansiedade, que aquele sentimento já está passando vamos entender, do normal e que é necessário buscar, talvez com uma certa urgência, um profissional para tratar isso. Quando aquilo começa a trazer prejuízo para a vida. Né? Então, quando aquilo começa a prejudicar as relações dela, veja, uma pessoa ansiosa, muitas das vezes, é uma pessoa que se priva de momentos de prazer, se priva de algumas oportunidades, ela se torna mais irritada, mais apreensiva, não consegue ser produtiva, criativa, tem dificuldade nas relações, tanto profissionais, como sociais, como familiares. Então, toda vez que alguma questão está te trazendo um prejuízo e que você está passando os dias e você vê que você não está dando conta, não consegue lidar com aquilo, então é hora de pensar, né, numa ajuda profissional. Porque tem pessoas que passam alguns períodos na vida. Então, por exemplo, depressão. Né? Um estágio depressivo todo mundo vai ter ao longo da vida. Um período de tristeza, por uma perda, por uma dificuldade que você não consegue lidar. Mas observe, se aquilo durar, por exemplo, um mês, 2 meses e passar, ok, ok. Devagarinho você vai retomando a vida. Mas se aquilo já está durando mais de 3 meses, né? Você consegue perceber assim que e prestar atenção nisso. Travou um pouquinho. Vou pedir só para o pessoal falar se tá ok. Vocês estão ouvindo a gente ok? Para mim, travou um pouquinho. Se tiver travando, o pessoal comenta aqui, tá? É muito interessante essa questão que você falou, porque às vezes a pessoa se acostuma, né? Às vezes ela nem sabe que ela está apresentando aquilo, ou ela não consegue perceber e se acostuma com aquela vida. Então, se acostuma com aquela irritação, se acostuma com aquela. Opa, travou. Vai avisando, gente, se tá
se tá voltando ao normal, tá bom? Você tá me ouvindo bem? Eu estou perfeitamente. Tá? Então a pessoa Uhum. acaba se acostumando com aquela situação de ansiedade ou de depressão. E eu vejo que muitas pessoas precisam de ajuda de alguém da família, assim, para dar aquele toque, olha, não tá normal, né? O seu Mas é comportamento tá exatamente. passando ali dos limites, tem alguma coisa. Você não quer procurar uma ajuda? Porque a gente é resistente muitas vezes a aceitar que nós precisamos de ajuda, né? Incomoda falar assim, ah, eu preciso de ajuda. Nem todo mundo tá livre e assim para falar, não, eu reconheço que eu preciso mesmo, né? De ajuda nesse ponto. É uma situação complicada. Então, o que você pode dizer para a gente em relação aos parentes? De repente, alguém que está percebendo que tem alguém na família que está ultrapassando ali do aceitável, né? A situação está beirando uma doença, não sei se eu posso dizer assim, se esse termo é Sim, correto. sim. Alguém sempre sinaliza, né? Alguém sempre fala para você, olha, você acha que você está exagerando, né? Então, as pessoas, elas têm esse papel. Eu entendo também que é muito ruim ficar o tempo inteiro apontando, né? Puxa vida, você está passando do limite. Por quê? E aí, o que, que acontece? Eu acho que as pessoas se cansam, né? Se cansam e muitas pessoas se afastam, porque a pessoa não dá ouvidos, né? Então, eu acho que, assim, para quem percebe que muita gente já sinalizou, né? Puxa vida, você devia rever isso. E eu acho que isso está trazendo um prejuízo para a sua vida, né? Nossa, pega mais leve. Para uma pessoa que está recebendo o tempo inteiro esse feedback de várias pessoas, eu acho que vale a pena pensar, né, se de fato essa fala não pode ser verdadeira, de pessoas que se preocupam com você, se importam de alguma forma e estão tentando te ajudar. Agora, eu acho que para quem está próximo, o tempo inteiro apontar, eu acho extremamente cansativo. Uhum. Extremamente, extremamente. Porque é ruim. Pense você, apontar toda hora, né? Puxa vida, fez de novo, hein? Caramba, hein? Precisa de terapia. Como se fosse algo ruim. Gente, terapia é maravilhoso. Pense numa coisa boa, né? É você se olhar no espelho assim, enxergar um monte de coisa, ter vários confrontos, vários questionamentos, mas é profundamente libertador, não é? Se reconhecer. Aproveitando esse período aqui, a gente tem alguns minutinhos, só 7 minutinhos, mas fala mais para a gente de terapia, de como o psicólogo pode nos ajudar a identificar essas questões, né, que a gente precisa resolver. E nesse ponto mesmo, como é gostoso fazer a terapia? Conta para nós. Eu sou suspeita, né, falar justamente nesse assunto, mas eu creio assim que existe um ganho muito grande no autoconhecimento. Existem pessoas que às vezes carregam muita culpa, né? Então, pessoas que assim, são carentes, ou pessoas que às vezes têm dificuldade, a gente vê pessoas que têm dificuldade em perdoar, dificuldade em ser reconhecido, tem as pessoas que têm dificuldade de ser aceito. O que, que a terapia trata em diversas frentes? Por que, que a gente se comporta como se comporta? Né? Por que, que a gente age assim, dessa forma, frente a esses obstáculos? Ou por que, que a gente não age, não age na vida, aconteça o que acontecer, a pessoa é imóvel, paralisada. Então vai fazendo a gente refletir a partir das nossas experiências de vida, né? Vai fazendo a gente se olhar no espelho, se aceitar, porque isso é uma coisa tão difícil pra gente. A gente vive num mundo onde cada um tem uma demanda e uma expectativa. Querem que a gente funcione de um determinado padrão. Né? Quando você passa por um processo terapêutico, você entende, puxa vida, eu sou assim, eu devo me respeitar e eu preciso que as pessoas também me respeitem, né? Então é nisso que eu falo, né? Quando você se conhece, você se sente pronto para lidar com as outras questões, para lidar com as exigências das pessoas e encara também até onde você quer ir. Porque pode ser que muita gente exija de você, mas você não quer. Você está feliz, você está satisfeito naquele ponto, ok.
Ok. Então, eu acho que, assim, é esse autoconhecimento sobre si mesmo, sobre a sua visão de mundo, a visão do outro. Eu acho isso extremamente importante para todas as pessoas em todas as idades. É legal que eu vejo assim que é como uma grade curricular, é uma matéria que é indispensável, todo mundo deveria fazer, porque pelo menos as pessoas que eu vejo que falam, olha, eu tinha um bloqueio para certas situações na minha vida e aquilo me prendeu durante anos. Comecei a fazer terapia, às vezes em poucas sessões as pessoas já recuperam, né, e evoluem aquilo que prendeu ela por anos, ela conseguiu prosseguir, conseguiu virar aquela página, né? Então isso é libertador, deve ser renovador. E nesse momento de pandemia nós vemos que muitas pessoas fazendo essa análise de autoconhecimento, essa tentativa de se conhecer melhor, percebeu muitas questões que precisam resolver, né? Dentre isso, como que a gente pode te contatar? Passa seus contatos já, porque daqui a pouco nosso tempo vai acabar. Tem uma perguntinha aqui que eu vou falar, mas já fala como que a gente pode te contatar, de repente, marcar uma sessão, como que funciona o seu trabalho aí? Pode me contatar aqui pelo direct do Insta, tá? E aí a gente marca, eu tenho o consultório, tenho a clínica onde eu atendo aqui na região leste, e aí a gente se fala, tá? Eu acho que o Insta, quem que está por aqui, assim, que tem Insta, Drica Psico, entra lá no direct, deixa um recadinho e aí a gente se fala. Gente, papo muito bom, né? Dá vontade de continuar, dá vontade de começar a fazer um monte de pergunta aqui e falar, me ajuda aqui, por favor. Olha, tem uma pergunta muito legal da Valdirene, que ela disse assim, ó, com tudo isso que está acontecendo, o que me acalma é arrumar as coisas. Resumindo, limpeza. É normal? Essa é a única maneira de me acalmar. É lógico que é normal, absolutamente normal, né? Então a gente vê assim um asseio, um cuidado grande com a questão da higiene hoje, né? É lógico que para algumas pessoas isso potencializou. Então você tem que tomar cuidado também com os excessos, com os exageros, né? Porque isso pode se tornar um comportamento compulsivo. Né? Então vamos lá, devagar, sem exageros, tem que ter higiene, tem que ter cautela, é recomendável, ok, né? Mas cuidado com os excessos, né? Legal, legal. Bom, você quer finalizar, falar alguma coisa antes de terminar, só para a gente poder salvar a live? Mas assim, antes de você falar, eu já te agradeço, porque foi incrível, muito bom. Eu vejo que dava para fazer muitas lives, porque é tanta coisa que a gente quer perguntar que renderia muito assunto. Mas obrigada por ter aceitado, muito honrada pela sua presença aqui e que essa nova fase, né, que nós possamos consultar mais psicólogos, que nós possamos, de certa forma, nos conhecer e ver aonde precisa arrumar, aonde precisa acertar a casinha aí, Tá né? bom. Eu diria o seguinte, é lógico que assim, todo mundo precisa de terapia? Não, né? Algumas pessoas conseguem conviver muito bem, tanto com as suas qualidades quanto com os seus defeitos. O que eu acho que é muito necessário, há atividades que dão prazer para cada pessoa, porque o prazer também é terapêutico. Né? Gosta de correr, vai correr. Gosta de cozinhar, vai cozinhar, né? Então tenha hábitos saudáveis, tem amigos, né? Converse com pessoas, traga pessoas para sua vida, porque boas conversas também são muito terapêuticas, ok? Ah, eu Esse é o amo meu conversar. recado. Eu amo conversar. Eu falo até demais, eu posso te dizer. Mas Gente, isso é muito bom, né? obrigada. Porque de alguma forma você vai sempre pondo para fora. Isso mesmo, exatamente. Muito obrigada. Eu vou desligar, vou encerrar a live para poder salvar, né? E dar tudo certo, porque dá um pouquinho de medo no final da live aí. Quem faz live sabe que dá medo de não conseguir salvar. Mas muito obrigada. Agradeço também a todo mundo que assistiu, que ficou até o final e que espero de alguma forma ter colaborado com vocês aí, né, tirando dúvidas, compartilhando conhecimento e que nós possamos nos amar mais, né? É que nem você falou, começarmos a nos olhar
e fazer as mudanças primeiro em nós, né? Nos cuidando, autocuidado e assim vai. E se precisar de um profissional, temos uma excelente aqui, tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Só Até para mais. encerrar, amanhã vai ter uma live muito legal que nós vamos falar sobre os professores em home office, alunos, né? Como está essa questão de aulas, alunos, os pais, como ajudar, os pais podem ajudar e assim todo esse conflito que tem acontecido. Então não percam a live de amanhã às 18, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.